E como aquele antigo personagem da escolinha lá do Raimundo, eu vou dizer para vocês: se sei, digo que sei; se não sei, digo que não sei, e ponto final. Não sei quantos vão lembrar disso, os antigos talvez lembrem, né? Então, porque são questões aqui que envolvem, inclusive, conhecimento científico, né? Dados científicos, não é a minha área de perícia, evidentemente, mas dentro do possível nós vamos, então, tratar desses assuntos, né? Então, o que está diante de nós aqui são 7 perguntas. Por que Deus criou o mundo? Quando e como? Qual o significado da criação em 6 dias? O que significa o descanso no 7º dia? A soberania de Deus sobre a sua criação, e as 2 perguntas finais, envolvendo aí anjos e demônios, né? Soberania de Deus sobre Satanás e sobre o mal, e qual a natureza e função dos anjos. Então, os anjos ainda entraram aqui na nossa história, né? Imagina. Vamos com calma então? Vamos a partir das perguntas de CETEB? Ok. Alguma dúvida do porquê Deus criou o mundo? Talvez essa seja a pergunta mais suave, né? Pastor João começou leve aqui na escrita do CETEB, né? É o aperitivo. Por quê? Essa é a pergunta que a Bíblia talvez responda com mais clareza. E por que razão isso? Nós estamos diante de uma história, né, cujo ponto central é a obra de Deus por meio de Jesus Cristo para o resgate, para a redenção da humanidade. Nós não estamos diante de uma obra com pretensões científicas, embora o que a Bíblia diga, quando ela se pronuncia a respeito da criação, né, de tudo que vemos, ela o faz com exatidão, com verdade. Tudo que a Bíblia diz é verdadeiro. Nós cremos na inerrância das Escrituras. E isso é muito interessante, né, porque a própria Bíblia já fala, por exemplo, da abóbada celeste, né, já fala de estrelas, inclusive nomeando algumas delas como nós a conhecemos hoje, né, como, por exemplo, Orion ou Orion, né, não sei como é que a pronúncia é correta. Os animais, né, o modo como esses seres vivos respondem à ordem do Criador é perfeita, exata, né, o ambiente onde eles vivem. É curioso até em Isaías capítulo 28, né, quando fala-se ali das sementes, das pequenas sementes de coentro, do trigo. Há uma ordem, né, uma lei embutida em cada uma delas, e quando o homem planta aquela semente do jeito certo e colhe aquilo do jeito certo, isso está obedecendo à ordem do Criador, né? Então veja, Deus criou o mundo para nos revelar, conforme diz o CETEB, a sua grandeza, majestade, beleza, sabedoria. Isso nós podemos ver em todo o universo criado, né, nas suas cores, no modo como eles funcionam, como tudo funciona, no entardecer das garças, foi a ilustração do sermão, nas pequenas sementes, né? Então, eu acho que isso está bem tranquilo, né, e faz tudo isso para glorificar a si mesmo. O alvo de tudo na criação não é, em primeiro lugar, o seu bem-estar, né, o seu deleite, mas é a glória do próprio Deus. Que Deus seja honrado com isso, por meio da sua criação. Uma pergunta que poderia surgir, nós chegamos a tocar nisso na aula, qual a necessidade de Deus ter criado todas as coisas? Bom, necessidade nenhuma. É preciso que nós entendamos que Deus é um ser completo em si mesmo. Ele se basta, não é verdade? Há alguns seres humanos que acham a mesma coisa a respeito de si, né? Que eles se bastam, que eles são autossuficientes. Não, só Deus é autossuficiente, só Deus se basta. E o Deus trino, este Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas, não 3 deuses, a mesma essência divina, porém 3 pessoas, eles se amam e estão em perfeita harmonia e amor desde toda a eternidade. Deus, ele é eterno, ele não tem princípio de dias, nem fim de existência. Nossa mente não consegue, evidentemente, alcançar toda a complexidade do que é isso,
Mas antes de tudo existir, Deus era. Eu sou, né? Então veja, ele se basta, ele é suficiente, ele faz tudo o que faz, seja o seu ato criativo, tanto do universo visível, quanto dos seres espirituais invisíveis, né? No caso o universo angelical, ele faz tudo para a sua glória, tudo é orquestrado para o seu louvor, para a sua glória, né? Isso tem a ver com um aspecto que é tratado também nessa lição, que é a soberania plena de Deus. Nós cremos que Deus não tem nenhuma restrição na sua soberania. Ele é ciente de tudo, ele determina o fim desde o início, ele sustenta todas as coisas pela sua palavra, e ele detém todo o poder sobre cada elemento da criação, seja o fio do seu cabelo, seja um pequeno protozoário, seja, enfim, a montanha mais alta, o rio mais caudaloso, não importa. Tudo está governado por Deus, porém manchado pelo pecado, né? Nós vimos na sequência dos nossos salmos matinais que a criação aguarda ainda um dia onde a plena ordem será restaurada, para que ela seja aquilo que foi no início, né? Quando não havia pecado, quando tudo então era talvez mais belo, né, e mais ordenado do que o que nós vemos hoje, ok? As coisas começam a esquentar na pergunta 2 aqui, na verdade, quando e como Deus criou o mundo. E aí eu quero saber se os irmãos têm alguma dúvida do que ficou da aula passada, ou algum questionamento que, não lembrei disso, ou então ao longo da semana eu pesquisei e quer compartilhar conosco alguma coisa sobre essa ideia do quando, como, duração dos dias. Que história é essa de 7 dias? Se há alguma incompatibilidade entre Gênesis capítulo 1 e o que supostamente a ciência diz ser verdadeiro, comprovado. Vamos lá. Os Salmos, a gente está diante de linguagem poética, né? Ok, se você ler, por exemplo, Provérbios 8 também, né, um grande cântico sobre a sabedoria de Deus na criação. Então veja, não é uma linguagem precisa nesse sentido, né? Ela não tem esse propósito, assim como ressoe o mar, batam palmas os rios, não é obviamente algo literal, é poético. E qual o objetivo de você ter poesia na Bíblia, né? Você amplia a sua imaginação, ela te dá uma imagem, né? A palavra imagem e imaginação estão ali estão no mesmo grupo, né? Na mesma ideia, né? Para que você tenha como Lutero dizia, né, criar uma imagem diante dos seus olhos, né, a partir do que você ouve, né? Então, por exemplo, firmar a terra sobre os seus fundamentos, né, hoje o que a gente pensaria, né, por exemplo, na engenharia civil, né, quando você lança as estacas ali, né, os fundamentos, até alcançar algo firme para que o prédio não se abale, para que a casa não se abale, né? Então você tem fundamentos como aquilo que é a base de uma construção. A imagem aqui é exatamente essa. Mas a gente sabe que o planeta não tem estaca, nada disso. Como é que o que é o fundamento sobre o qual toda a criação está afirmado? É a própria palavra de Deus, né? Ele a sustenta com o poder da sua palavra. Mas você vê que na poesia, em poucas palavras, você tem uma imagem que, já te dá uma ideia do que quer transmitir, né? Para que jamais se abale. Só irá se abalar se Deus remover os fundamentos, porque foi Ele quem os colocou. Provérbios 8 da mesma forma, né? Como a sabedoria ali é personificada, como se fosse alguém, né, trabalhando na criação de modo a revelar o quê? A ordem, o propósito, né? Como Deus é sábio em todas as coisas criadas. Então, sim e não é algo literal que possa compor um quadro exato do relato da criação, porém, não é uma ficção, não é só uma obra de imaginação. Gênesis 1 é um relato que, ao mesmo tempo, tem características literárias muito próprias, quase poéticas, vamos dizer assim, mas é uma narrativa, é um relato histórico, né? Em um momento histórico, Deus, de fato,
ordenou a existência da luz, da vegetação, das montanhas, dos mares. Ele ordenou. E tudo veio a existir a partir do que nada havia. Então, ele criou essas coisas todas, né? A Bíblia não descreve como. Hoje a gente sabe que a molécula de água é formada por 2 átomos, né, de hidrogênio e um de oxigênio. Mas Gênesis 1 não diz, né? Hidrogênios, venham aqui, se juntem com o oxigênio, formem a água. Senão a gente ia ter volumes e volumes de ordens dadas por Deus para cada coisa que a gente vê aqui. Seria descabido, né, você ter isso diante de si. Tá? Ok? Respondido? Então você tem um quadro geral, tanto belo da sua imaginação, mas você percebe ali como Deus trabalhou essas coisas, né, pela sua palavra. Então vamos lá, essa aí é uma coisa que a gente chegou a tocar na aula passada, mas vamos nos deter um pouquinho mais nelas, né? O que significa esse dia de Gênesis, né? Há um debate quase que infindável a respeito disso. Como nós salientamos, algumas coisas podem ser retiradas da mesa de discussão, né? Algumas coisas simplesmente não são relevantes para você dizer se a pessoa é um verdadeiro cristão ou não. Ninguém está, não, você crê em 6 dias literais, então você é crente de verdade. Você crê em dias era, ou seja, em grandes espaços, né, grande quantidade de tempo que a Bíblia chamou de dia, então você é um herege. Ninguém faz isso, né? Ninguém em sã consciência faria isso. Nenhum credo antigo delimitou estas coisas. Então nós não temos, e a Bíblia não é clara exatamente por conta dessa forma como a palavra dia aparece. A NVI traduz no capítulo 2, verso 4 de Gênesis, a palavra dia por tempo, né? Essa é a história das origens do céu e da terra no tempo em que foram criados. Então fica meio ambíguo, né? O tradutor não se comprometeu aqui, né? No tempo, que tempo? No tempo de 6 dias, talvez, né? Em todo tempo necessário para que os céus e a terra fossem criados. Então, ele não se compromete. Por quê? Porque a palavra aqui, lá no hebraico, ela é usada aqui como dia, a mesma palavra do dia de Gênesis 1, só que tem, de fato, um outro significado completamente diferente, senão você teria uma contradição aqui. Como é que, Deus está falando, Gênesis 1 diz que foram 6 dias, literais ou não importa, e aqui Gênesis 2,4 está falando em um único dia, aparentemente. Então, é uma contradição ou não? Não é uma contradição. A mesma palavra, dia, pode ser usada na Bíblia como um dia de 24 horas, dias literais de 24 horas, né, dias solares, né, ou um período de tempo indefinido. Um período qualquer de tempo. Então, o que será o dia do Senhor, por exemplo? Um período de tempo, não um único dia de 24 horas literais, né? Então, todo debate é travado em cima disso. Qual o significado da palavra dia? Você tem estudos, documentos e muita coisa a esse respeito, né? Há quem defenda que cada um desses 6 dias de Gênesis 1 corresponde, na verdade, a muitos milhares de anos. São eras, o que explicaria, né, a existência de fósseis e animais extintos e tantas outras coisas que nós vemos por aí. Eles existem, eles estão ali, viu, gente? A ossada de dinossauro ou de animais que não existem, elas não foram fabricadas e montadas ali, não. Esse negócio existe, foi achado, né? Não é de mentira, tá? Então, o que explicaria isso, né? Seriam milhares de anos, então você teria extinção, ou se são 6 dias literais, como, por exemplo, criam, pelo menos Lutero, Calvino, né? Eles criam em 6 dias de 24 horas, literais. Alguns hoje mais conservadores creem, o que não é nenhuma impossibilidade para Deus. Concordam com isso? Não há nenhuma impossibilidade aqui. Há questões que nós temos que resolver, né? Como, por exemplo, o primeiro dia, a da separação de luz e trevas, chamou a luz dia, as trevas chamou noite, passaram-se tarde e manhã, esse foi o primeiro dia.
Então, tudo bem, ok, primeiro dia, você tem ali, né, luz e trevas, tarde, né, manhã e noite, mas você só vê a criação dos luminares, né, no quarto dia. Então, há contradição. Aí muita gente tenta resolver essas questões dizendo que Deus poderia ter criado isso que a gente chama de luz, não necessariamente a fonte solar, né, o sol como fonte de luz, mas uma outra luz qualquer, né, não é isso, Roberto? Uma fonte de luz direcionada, mas que não fosse o sol. Alguns chegam a dizer que era o próprio Deus aqui essa luz, ou que era o próprio sol, mas que só foi revelado no quarto dia. Então você vê quantas opções tem. Agostinho dizia isso, né? Que esses 6 dias eram etapas da revelação da obra de Deus, que na verdade Deus fez tudo num único momento, pum, está feito, né? Mas que isso foi revelado em etapas, né? Alguns dizem, não, só pode haver luz e trevas, o que dá a ideia de um dia inteiro, isso tudo feito no primeiro dia, se houver de fato sol, estrelas e tudo mais. Então como é que a gente resolve isso? Ah não, Deus fez o sol, fez as estrelas, fez a lua no primeiro dia, mas só descortinou para nós esses astros e essas coisas, né, diante dos nossos olhos no quarto dia. Às vezes parece meio forçação de barra, esse tipo de coisa, né? Então, quer dizer que no primeiro dia estava tudo lá, mas tudo mistério, tá, gente? Deus botou uma faixa assim, surpresa, né? Aí no quarto dia ele tirou a faixa assim, olha aqui o que tem. Não gosto muito desse caminho, não, né? O caminho que o CETEB apresenta, que eu vejo que é um caminho que responde muito bem as nossas questões, é um caminho que considera que gênero literário é esse aqui. Ou seja, o que aquele autor, Moisés, né, inspirado por Deus, Moisés não estava lá na criação, tá, gente? Ele não viu nada disso acontecer, óbvio, né? Mas o que esse autor humano, Moisés, inspirado por Deus, vivendo numa determinada época, né, o que ele quis dizer? Em primeiro lugar, este texto não serve para nós do século 21. Ele servia para aquele momento histórico de Moisés, o povo de Israel. Pense bem, o povo de Israel saído do Egito, né, muitos e muitos anos diante de vários deuses, né, só olhava ao redor, o que eles viam no Egito? Deuses para tudo que é lado. E o pior, né, que parecia que estava dando certo, né, porque o Egito estava bombando, né, construindo coisa, império enorme, aquela coisa. Poxa, esse é o jeito egípcio de fazer as coisas, né, isso está dando certo. E de repente Deus aparece no meio da história, se revelando como soberano, mandando praga para cima e para baixo, mostrando que Ele é o Criador e é quem ordena luz e trevas, gafanhotos e sangue e água, está tudo sob o domínio dEle. E aí, Moisés, vamos escrever Gênesis 1. O que eu quero que você revele às pessoas que vão ler aqui, especialmente ao povo de Israel? Em primeiro lugar, quem Deus é. É soberano. Só é um Deus. No princípio, Deus. Deus criou os céus e a terra. E como Ele fez isso? Por meio da sua palavra poderosa. A partir do nada. Não tem matéria pré-existente, não tem um caos que foi ocasionado pela briga de deuses e que chegou um Deus e deu ordem nas coisas, né? Não existia nada, esse Deus falou, um único Deus, e tudo se fez de maneira ordenada e bela, né? Lembra que nós chamamos a atenção, Gênesis 1 tem um ritmo, né? Deus disse, viu que era bom, fez tal coisa, primeiro dia, né? É um ritmo, é uma sequência, uma cadência, parece uma música isso aqui, parece uma partitura, né? Se você pensar bem, estrutura musical, né? Então, como é que o CETEB nos mostra aqui, né? Quem defendeu com mais vigor essa ideia, né, da literatura, de chamados dias pictóricos, né, foi Tomás de Aquino. Curiosamente, né, o grande teólogo católico, né? Mas ele tratou bem disso, algo que a gente pode receber sem maiores problemas, que o texto de Gênesis em primeiro lugar, a verdade, né, Deus fez isso, só que ele tem um jeitão poético, né, vamos dizer assim. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está entendendo esses 6 dias da criação
como os dias em que o mundo antigo, né, as culturas antigas, construíam seus templos, seus santuários, e no último dia, o Deus daquela nação, daquele povo, era recebido nesse santuário com festa, com louvor, e ali ele ficava no seu lugar de adoração. Então, na cabeça de um hebreu lendo isso aqui, ia fazer um certo sentido. Só que ele ia ver o quê? Não mais vários deuses, não um santuário feito por mãos humanas, mas um santuário criado pelo próprio Deus. Né? A terra e o próprio Éden eram um lugar de adoração. Quando você lê, por exemplo, o Salmo 150, olha só que interessante isso. Vamos lá no Salmo 150. Embora seja linguagem poética, ele não foge tanto da ideia de que toda a terra é um grande santuário do Senhor. Como é que é o Salmo 150? Aleluia! Louvem a Deus no seu santuário. Lembra da característica principal da poesia hebraica? Paralelismo, ou seja, a linha 1, ela tem uma ideia que a linha 2 repete, amplia, explica. Né? Qual é a linha 2 aqui desse verso 1? Aliás, linha 1, louvem a Deus no seu santuário. Louvem-no em seu firmamento, magnífico firmamento. Magnífico firmamento está andando paralelamente a santuário. Ou seja, Deus é adorado no firmamento, na criação, nas obras criadas. Né? Entenderam isso? Então, o ato da criação, em Gênesis 1, mostra a construção de um grande santuário para louvor a Deus. Né? E como é que isso era feito? Como Setébio nos apresenta. Primeiro, como se Deus criasse os ambientes, né, e povoasse aqueles vários ambientes com os componentes. Né? Então, luz e trevas, depois os luzeiros, sol, lua, estrelas. Você tem as águas separadas dos céus e você tem os habitantes dessas águas, né? Os habitantes da criação, pássaros e peixes. Você tem terra seca aqui e depois você tem vegetação, animais e o próprio homem. Né? Então, como se fosse o ambiente em que essas criaturas, né, essas coisas criadas, né, criaturas e astros, né, iriam habitar. E o que acontece no último dia, este sétimo dia? Deus é entronizado. Né? Ele descansa das suas obras. Esse é um dia que acabou, foi de 24 horas, e agora Deus foi tirar férias. Ele descansou e foi para São Lourenço, embora eu acho que Deus está lá de uma maneira assim, muito especial. Né? Mas não, ele continua, esse dia se prolonga. Deus ele está reinando sobre a sua criação. Não é verdade? Nós temos um outro salmo que mostra isso. Cadê? Deixa eu ver a referência aqui direitinho. Salmo 132. Salmo 132, verso 8. Vamos ver o verso 8. Levanta-te, Senhor, e vem para o teu lugar de descanso. Está falando o quê? Deus, vem dormir aqui. Vem para a rede, vem para a cama. Não. O que é o lugar de descanso? Lembra do paralelo? Tu e a arca onde está o teu poder. Então, descanso aqui tem a ver com a manifestação do poder de Deus. Né? O versos 13 e 14 deste mesmo salmo. O Senhor escolheu Sião com o desejo de fazê-la sua habitação. Qual é a habitação de Deus em Sião? Seu templo, lugar de culto. Este será o meu lugar de descanso para sempre. Aqui firmarei o meu trono. Então Deus descansa sobre um trono. Um trono não é lugar de descanso, é lugar de governo, de exercer poder, soberania. Então, o sétimo dia tem a ver com a manifestação soberana do poder de Deus, tendo ordenado todas as coisas, agora Ele está sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. O pecado foi capaz de quebrar isso? Não. Ele continua sustentando isso. A criação está manchada pelo pecado. Né? Hoje você tem espinhos
algo que foi fruto da própria maldição, né, dada por Deus, o juízo dado por Deus, né? A criação parece estar em convulsão, parece estar meio desordenada, não é verdade? Mas Deus tem tudo sob o seu domínio. Até que um dia, quando Ele vier julgar a terra, o que Ele vai fazer com a criação? Vai renová-la. Novos céus e nova terra. Terra. Toda a criação será agora, então, renovada. Os mosquitos não transmitirão mais dengue. Não vai ter mais nada disso. Tudo vai encontrar novamente o seu lugar na ordem criada. Baratas não serão assustadoras, talvez. Então, a gente vai encontrar propósito para cada uma dessas coisas que a gente acha que foi fruto da queda. Tudo que não presta, esse é fruto da queda. Não sei. A Bíblia não fala muito sobre mosquitos e baratas. Então, veja, esse é o ponto aqui. A gente, às vezes, faz um esforço, em certo ponto, desnecessário, tentar encaixar supostas verdades científicas no relato de Gênesis, e fica um negócio meio tosco, meio forçação de barra. Quando, na verdade, se você der um passo para trás e perceber que, em primeiro lugar, embora Gênesis não contenha nenhuma inverdade do ponto de vista da ciência, você vê até a ordem da criação aqui, ela parece uma ordem muito lógica, ela descarta certas coisas, como, por exemplo, creio eu, a evolução entre espécies, essa história de que o bichinho estava lá no mar, aí criou perninha, foi para a terra, daqui a pouco criou asinha, saiu voando, essas gravuras que mostram uma evolução, que muitos, infelizmente, creem, muitos teólogos creem nisso. Quantos viram aqui o Noé, aquele filme Noé, com o Russell Crowe? Perceberam que tem uma parte, quando mostra ele contando a história da criação, que mostra nitidamente um evolucionismo ali, do bichinho saindo parece que isso tem como pano de fundo esse evolucionismo que foi qualificado de teísta. Lembra que nós falamos isso na aula passada? Não sei se alguém tem alguma pergunta sobre isso, talvez tenha. A gente estava comentando ali fora, que o evolucionismo teísta, ele consegue juntar o pior da teologia e o pior da ciência. Não foi isso que o pastor João falou? É o pior da teologia e o pior da ciência. Aí dá um monstro, dá uma gosma teológica terrível. Embora muitos nomes de peso, como, por exemplo, Alistair McGrath, John Stott, Tim Keller, eles abracem essa doutrina. Eles dizem que Gênesis ele é um relato totalmente poético, que, portanto, a questão da evolução, se você tem um organismo que tenha dado origem a toda espécie viva e conhecida, inclusive, só me refresca a memória, pastor John Stott chega a crer você falou em hominídeo, é isso? Aqueles negócios que a gente vê assim, ok. Homem de Neandertal, ok. Mas não é isso que aquela gravurinha mostra ou não? Não necessariamente, não? Os elos. Tá. Ok. Então, quer dizer, como é que a gente encara esse negócio? A pior coisa disso tudo foi algo que o Andrew levantou também no final da aula, se há evolução entre espécies, não se há esse tipo de evolução na cadeia até do ser humano, onde é que você situa o pecado original? Que a Bíblia é muito clara a respeito disso, e é um relato histórico, é um homem, e um homem aqui, Adão é um homem como eu sou, assim, perfeito, acabado, com inteligência, com linguagem, com capacidade, enfim, de fazer o que ele fez. E a Bíblia é muito clara que esse homem pecou. Se você tem toda uma questão de cadeia evolutiva, como é que onde é que está esse negócio? Como é que toda a criação é atingida pela queda de Adão? Se houve evolução, parece que você descarta essa doutrina,
negócio complicado. E eu duvido que Tim Keller descartaria a doutrina do pecado original. Agora, como ele compatibiliza isso, eu não sei. Pessoal aí mais ligado em Adalto Lourenço, me corrija se eu estiver errado, né? Tem uma das palestras do professor Adalto Lourenço, ele mostra um pouco isso. Ele pega um suposto crânio, né, de um hominídeo desse e mostra uma foto de um sujeito que tem exatamente a mesma configuração craniana, da caixa craniana, né, que é uma espécie de deformidade, não sei se é genético, alguma coisa, e que é muito semelhante à caixa craniana de um desses hominídeos aí. Então, a hipótese que ele está levantando é que você tinha essas deficiências, esses problemas, né, na má formação, em qualquer homem na antiguidade. Não sei de que século ele for, né, lá na era medieval, o que quer que seja. Então, você tem duas opções aí, ou fake news, né, ou o cara manipular dados e querer aparecer na comunidade científica com algo falso, ou esse tipo de deficiência que, aqui um homo ou qualquer coisa dessa, porque tem uma caixa craniana diferente da nossa, quando na verdade é alguma questão genética. Tá, deixa eu resumir então a sua pergunta, a questão como Deus é soberano sobre isso que a gente está chamando de mal, que de fato existe, sofrimento, né, morte, maldade inerente ao ser humano, ok? E que são essas perguntas com as quais nós somos confrontados mais no dia a dia, né? Poxa, como é que você explica isso? Como é que você crente explica tal coisa? É mais difícil alguém chegar para nós e dizer, como é que você crente explica 6 dias da criação? Né? Mais as questões morais do mal, exato. Bom, vamos lá. Novamente, aqui a gente tem que falar até onde a Bíblia fala. Então, eu gosto de pensar numa espécie de moldura. Né? Você pensa num quadro, a moldura. Tudo que é pintura está dentro da moldura, ok? Fora da moldura, você não tem pintura, você não tem o quadro, você tem parede, ponto final. Quais são os limites da nossa moldura? São 4 partes. Quais são os limites da nossa moldura? Primeira delas, Deus é bom. Deus é bom. Segunda, Ele é soberano, até sobre o mal. As outras 2 partes da moldura, aí uma outra consideração, a eleição, o Deus escolhe e o homem é responsável. Né? Então, quer dizer, dentro disso, tudo é pintura. Fora disso, se você não afirmar qualquer uma dessas coisas, você está fora da pintura, está em terreno perigoso. Né? Então veja, Deus não é o autor moral do mal, e é isso que o Salmo de número 5 está querendo resguardar, né? Contigo o mal não pode habitar, ou seja, Deus não tem o mal nele, né? Não é Ele o causador moral para a fonte primária do mal, né? Qual é essa fonte? Né? Primeiro é o pecado. A partir do pecado, né, Satanás tem agora um curso nos corações humanos e na história da humanidade, mas um curso limitado. A todo tempo nós vemos isso na Bíblia Sagrada. Deus limita a ação deste inimigo. O que é difícil de nós explicarmos é o quanto isso vai nos trazer bem, não é verdade? Como é que pode isso? Que jogo estranho é esse? Né? Tem uma música lá aquele maluco do Raul Seixas, né, que ele vê o bem e o mal, né, vindo de mãos dadas num romance astral. Não existe isso. Não existem 2 forças equivalentes que estão brigando entre si, né, que são de mesmo poder, e nem existe essa suposta combinação, não, vamos lá, né, você faz um malzinho aí, eu vou lá e dou um jeito aqui e tal. Não. Né, Deus ele é a fonte de todo o bem. Então, sim, se não me engano é Agostinho, né, quem trabalha essa ideia de ausência de bem. O mal é a ausência de Deus, a ausência do bem, a ausência daquela fonte pura, primária, santa, que é o próprio Deus. Agora, o que é interessante é o seguinte, só um Deus, como é que era a frase de Calvino, gente? Um Deus bom não pode criar o mal, mas só um Deus soberano pode reverter o mal. Acho que é mais ou menos isso.
Então veja, a soberania divina, movida pela sua bondade, é capaz de reverter aquilo que o mal tenta a todo tempo estragar. A gente vê isso lá no final do livro de Gênesis, que ela fala de José, né? O mal que vocês intentaram contra mim, Deus, Ele transformou isso em bênção, porque agora vocês têm comida, agora vocês têm onde ficar, né? Agora, né, Deus fez o Egito prosperar para o bem do seu povo, né? Agora, como essas coisas funcionam na nossa cabeça, que querem uma explicação racional, né, quase que uma equação para você conciliar a bondade divina com a sua soberania sobre o mal, desiste, porque a gente vai ficar biruta. Não tem como a gente equacionar isso, não tem como colocar essas duas coisas no laboratório e você mostrar isso de maneira nítida. Não tem. A Bíblia afirma as duas coisas? Sim, é o que está dentro da moldura. Deus é perfeitamente bom, Ele não é o autor do mal, mas Ele é soberano e tão bom que Ele é capaz de se valer do mal que os homens intentam e transformar isso em bênção para o seu povo. Não foi o que fizeram com Cristo? Não é o que Pedro diz lá no seu sermão em Atos? Né? Vocês crucificaram o autor da vida, mas Deus, né, transformou isso em salvação. Jesus cumpriu todo o propósito de Deus? Sim. Deus é soberano sobre isso? Sim. Os homens são responsáveis pela morte de Jesus? Sim também. Os homens fizeram exatamente o que desejavam em seus corações fazer, matar Jesus, ao mesmo tempo cumpriram todo o propósito que Deus estabeleceu de antemão para que fosse cumprido. Agora, como é que essas coisas se encaixam? Nossa cabeça é muito limitada, não tem. E aí é muito legal, né? Porque a gente dá margem a isso que a gente chama de mistério, né, divino, né? Ó, pentecostais, mistério. Porque toda vez que você tenta racionalizar essas coisas, você acaba pagando pedágio para os naturalistas, né? Que trabalham só com o mundo material, racional, tem explicação racional para tudo. Nem sempre a Bíblia vai satisfazer as mentes puramente racionais. Não, você tem que conceder a algo, né, dar um certo espaço, uma folga a algo que você simplesmente não compreende plenamente. Isso para mim é um mistério, mas está dentro da moldura. Eu afirmo plenamente a bondade de Deus, porque a Bíblia afirma. Eu afirmo a plena soberania de Deus, até sobre as forças do mal, porque a Bíblia afirma. Afirma tão bem que diz que no final dos tempos Deus vai julgar isso tudo. E vai lançar Satanás, os seus anjos, no lago de fogo, lá em enxofre, né? Deus vai limitar o tempo de ação dele no final dos dias, né? Aquele tempo que Satanás vai ficando mais furioso, né? Ele tem a sua ação limitada. E muito interessante, né? Porque Apocalipse diz que mesmo diante disso, desse quadro muito claro da soberania de Deus, da ação do mal, né, do megafone de Deus, né, que é o sofrimento e o juízo, muita gente permanece como? De coração endurecido, não se converte, não reconhece Deus. Então, é uma outra maneira da soberania de Deus agir diante do mal e mostrar a pecaminosidade humana e a sua graça a salvar pessoas no meio dessa multidão. A origem do mal é o quê? Como é que Gênesis mostra isso, né? Você tem a figura ali do tentador, que perverte a palavra de Deus, né? Seduzindo o coração humano para ser igual a Deus, coisa que o homem não foi feito para ser, né? Então, sempre a origem do mal é você não estar fundamentado na palavra de Deus. Essa é a origem de todo mal. Foi o que Adão e Eva fizeram. Eles não permaneceram na palavra de Deus. Eles se guiaram, deixa eu só completar, se guiaram por vista e pelo desejo do seu coração em ser semelhante a Deus. Daí todo o mal que nós vemos hoje se originou. Embora esse coração perverso, coração entre aspas aí, já habitasse em Satanás. Embora a Bíblia não descreva com exatidão o momento da queda de Satanás, nós já sabemos que ele já é Satanás no Éden. Então isso ocorreu anteriormente, né?
Mas a origem é sempre algo do interior, humano e angelical, né? Que se rebela contra esse Deus. Essa é a origem de tudo que nós podemos ver, porque daí você vem o pecado, daí você vem o juízo de Deus, causando dor, sofrimento, e isso é parte inerente da nossa vida, e Deus é tão bom que permitiu que a história prosseguisse. Ele poderia acabar com tudo, antes de Gênesis 3, em Gênesis 3, né? Poderia acabar com tudo, e Ele permitiu que a história prosseguisse para glorificar o seu nome, e para formar um povo para si por meio de Cristo. Bom, só para a gente encerrar, então, eu creio que a gente tirou da mesa certas opções, embora a gente agradeça muito pela vida dos anglicanos aí, né, o Packer, Stott, McGrath, e do Keller, que é presbiteriano. Nós não podemos concordar com o evolucionismo teísta. Há muitos e muitos problemas com essa visão, né, que tenta harmonizar supostas descobertas científicas, ou, né, parece que dá um crédito, né, ou fazer as pazes aí com essa corrente que é mais filosófica do que outra coisa, viu, gente? O evolucionismo de Darwin, né, e do naturalismo é mais uma filosofia do que propriamente algo, não sei se os cientistas concordam comigo aqui, né, é mais um pressuposto de ordem religiosa, filosófica, do que propriamente evidência científica. Não tem, não dá. Como é que uma espécie evoluiu? Depois de bilhões de anos. Então tá, reproduz isso para mim em laboratório. Não tem como reproduzir. Gente, nós vamos ter que encerrar por causa da hora, tá bom? Mas qualquer coisa, procure a gente, converse conosco, e na aula que vem a gente retoma então lição 7, criação do ser humano.